presença e as portas sempre estão abertas para adorar a Deus juntamente conosco, amém? Irmão, eu vou louvar a Deus com hino, mais um hino, né? A irmã Micaela me chamou para louvar com ela, mas vou louvar um hino um pouquinho mais antigo, né? Aí quem souber me ajude. Mas esse louvor ele fala de algo que a Bíblia nos alerta. Eu vou só ler dois versículos. Amém. Em João, capítulo 4, versículo 35 e 36 diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas de ceifa. E a cada ceifa recebe galardão, e junto ao fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Então não importa quem semeia ou quem colhe. O importante é que é tudo para a glória do Senhor. E Ele, nós plantamos, mas quem dá o fruto é Ele. Ele é que faz tudo. A glória é dele. Então não se importe. Parece que o seu trabalho muitas vezes não está sendo visto pelo homem, mas está sendo visto por Deus. Se está sendo visto por Deus, você não se preocupe. Porque só importa a Ele saber do seu trabalho. Glória a Deus. Louva a Deus com esse louvor. Amém. Oh, aleluia, Jesus. Semente, se na primavera regueia com lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústias e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como o que ceifa terão. Irmãos, vou começar de novo. Glória a Jesus. Errei a parte do meio. Oh, aleluia. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, Jesus. Porque tudo que fazemos é para a tua honra, para a tua glória, para o louvor do teu santo nome. Se na primavera regueia com lágrima, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústias e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa terão recompensa na mão do Senhor. Abra os olhos e veja os campos,
colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e colhem. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. João 4:35-37. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou tanto com sol ou chuva e com paciência a semente plantou. Vez após vezes a minha alma sente angústias e choro do semeador, mas o que semeia tanto como terá recompensa a mão do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Todos que estão aqui nessa noite, que um dia aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, você é um Salvador de almas. Então missões é para nós. Deus deu para nós muitas ordenanças da Bíblia: sede santos, sede obedientes, sede pacificadores, sede justos, explicando que nós precisamos ter uma vida transformada com Cristo. Mas missões, ele disse: ide, não tem opção, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, quando nós aceitamos Jesus, temos que ter essa disponibilidade de ir e fazer aquilo que Ele mandou nós fazer. Amém, irmãos? Então vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus essa noite e ouvir também a palavra do Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno e poderoso Pai. Deus querido, nesta noite nós já te louvamos, te engrandecemos, te rendemos graças. Te louvamos a Deus com a nossa adoração, Senhor, irmãos e irmãs, visitantes que aqui estão, deixaram os afazeres, a obrigação muitas vezes de seus lares, para estar aqui hoje, Senhor, para prestar um culto de adoração ao Senhor. E eu sei que foi o Senhor que marcou esse encontro conosco. Sei que o Senhor que nos enviou aqui nesta noite para estarmos aqui, para ouvirmos a tua santa e poderosa palavra, Senhor. Meu Pai querido, por isso nós te pedimos esta noite: recebe as nossas ofertas, nossos dízimos, Senhor. Mas nós queremos também que o Senhor, meu Pai querido, venha preparar os nossos corações, porque eu creio, Senhor, que desde o raiar desse dia o Senhor já preparou, Senhor, a nossa irmã missionária Olga para trazer a tua palavra. E por isso, Senhor da glória, é nós que precisamos estar com nossos corações abertos para ouvir o recado do Senhor, o recado que o Senhor já preparou para nós neste dia de hoje, porque é para hoje que precisamos ouvir. A palavra não é para quem, Senhor, não está aqui, é para quem está ouvindo esta palavra neste momento, Senhor, é para quem está ouvindo aqui e para quem está ouvindo lá pela rede social, mas vai estar ouvindo esta palavra desta noite hoje. Por isso, Senhor, prepara os nossos corações, porque queremos ouvir a tua voz. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, por nós estarmos aqui, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu mesmo glorifico a Deus, porque hoje de manhã levantei, aí fui ler a Bíblia, fui orar, fui ler, e quando eu levantei não estava muito bem,
a coluna começou, né, a entrar em crise e a dor. Aí eu falei, Jesus, e a minha filha olhou, o que é isso, mãe? Eu falei, é a coluna, mas vai passar em nome de Jesus, né? Aí ela falou, tem um remédio lá em casa, eu vou buscar. E foi buscar e eu tomei. E graças a Deus, né, depois de meio-dia, minha coluna ficou bem, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? É um versículo bastante conhecido, ao qual vou dar início aqui na palavra de Deus, aleluia. E Marcos, irmãos, 16, 15, glória a Deus, aleluia. Esse versículo que veio aqui, Deus vai nos levando a outras, conforme o Senhor queira que a gente faz, em nome de Jesus, né? Aleluia. É um versículo muito conhecido, todos nós conhecemos, mas nós somos abençoados porque estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Todos nós temos esse chamado para fazer o ID do Senhor Jesus, aleluia. Em Marcos, né, 16, 15, aleluia. Eu vou ler a partir do 14. E finalmente apareceu Jesus aos 11. Quando estava à mesa, censurou-lhe incredulidade de dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. Disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, logo depois, né, da ressurreição de Jesus, quando Maria Madalena, né, foi a primeira ali encontrar com o Senhor, aquela que o Senhor tinha expelido os demônios, né? E ela ali viu, né, o Senhor ressuscitado, né? Ela falou mais os dois amigos, né, companheiros de Jesus, mas eles também tiveram incredulidade e não creram. Mas Jesus prosseguiu na sua caminhada, né? Encontrou os 11 e eles viram que Jesus estava ali, né? Tinha tido a ressurreição e o Senhor estava ali. Ele era o Senhor, né? Ele é Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está, né, acima de todas as nossas obras. Nós aqui na terra para fazer a missão do Senhor. Nós vemos que aqui, né, o Senhor escolheu os 11. E nós estamos em mais de 11 aqui. Então o Senhor tem um chamado para cada um de nós para fazer o ID do Senhor. Anunciar, né, ao povo a palavra do Senhor. Anunciar um Jesus que perdoa pecado. Um Jesus que entra e transforma as vidas, aleluia. Anunciar um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Deus que transforma, né? Então nós devemos dar crédito a esse ID do Senhor, aleluia. A fazer aquilo que o Senhor nos propôs nas nossas vidas, né? A partir do momento que nós declaramos o Senhor Jesus como nosso Salvador, como nós entramos na presença de Deus, nós temos a obrigação de fazer o ID do Senhor, de anunciar a palavra de Deus a todas as criaturas, anunciar ao povo, né, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma as vidas, aleluia, que Ele veio para nos dar vida e vida eterna, aleluia. Nós vimos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. Que o Senhor não veio para julgar, né, não veio para condenar, mas o Senhor veio para salvar, para dar vida eterna a todos aqueles que crerem, a todo aquele que buscarem o Senhor, né, ele vai ter salvação. Aquele que entrar
na presença do Senhor, né? Que nós temos discípulos do Senhor, nós temos que renunciar às coisas que nos prendem a este mundo e nos seguir ao Senhor, né? Renunciar o pecado, renunciar aquilo que nos afasta de Deus, porque o Senhor é aquele que ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então Ele nos dá essa autoridade para que nós venhamos e anunciamos a palavra de Deus, anunciamos ao arrependimento a toda criatura. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, e nós começamos a ouvir a palavra do Senhor, e o Senhor vai nos transformando, e nós vamos rejeitando aquilo que nos prende, as coisas que não agradam ao Senhor. Então, para isso nós estamos aqui hoje, nessa noite, para glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E nós temos que dar crédito à palavra de Deus, né? Ele falou, ide por todo o mundo, né? E pregai o evangelho a toda criatura, aleluia. Não é só aos bons, aos perfeitos, mas aqueles que ainda são imperfeitos, que nós também somos imperfeitos, para que eles venham a crer no Jesus, no amor de Jesus, que tem poder para restaurar, poder para transformar a vida deles, né? Assim como o Senhor tem transformado a nossa vida dia após dia, porque a nossa transformação não é só na hora que aceitamos Jesus, mas é nos dias cotidianos, todos os dias da nossa vida, nós temos que ser renovados e ser transformados pela graça do Senhor Jesus. Então nós não podemos medir esforço para fazer ao ide do Senhor, aleluia, né? Nós temos que buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, como já foi lido numa palavra abençoada, que sempre nós olhamos para o pecador e falamos quando ele pergunta, e nós Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém se achega a Deus senão através de Jesus Cristo. Não é pela nossa bondade, porque nossa mãe está na presença de Deus, ou porque o nosso filho está, mas se não for através de Jesus, e nós não declarar em nossos corações, né, que queremos Jesus como nosso Salvador, nós não nos achegamos a Deus. Nós vamos caminhar e vamos perecer neste mundo e não vamos alcançar a vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. E cada um de nós temos um chamado de fazer o ide do Senhor, aleluia. E não podemos recuar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. A partir do momento que reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós temos a obrigação de anunciar um Jesus que salva, anunciar um Senhor que liberta, aleluia, anunciar um Deus que transforma. Então nós temos que fazer isso, não podemos recuar o nosso chamado, aleluia. Nós vemos a vida de uma pessoa que foi chamada por Jesus para fazer o ide, para ir anunciar a palavra de Deus. Jonas, quando o Senhor o chamou, Jonas mandou ele ir, né? Chamou ele, aleluia. Não era para ele ter recuado, para ele ir aí até a cidade de Nínive, aonde havia um povo endurecido de coração. A malícia daquele povo já tinha chegado às narinas do Senhor. E o Senhor incubou Jonas de fazer esse ide, de ir lá e anunciar. E nós vemos que Jonas, né, glória a Deus, aleluia, ele recuou, né? Em vez dele ir, ele teve medo, ele ficou se recusando de ir a um povo rebelde ali anunciar a palavra de Deus. Ele recuou e ele pegou o seu navio em rumo diferente para Tarso. Ele não quis fazer o chamado de Deus, ele não quis fazer o ide naquele instante. Nós não podemos recuar. E nós sabemos qual foi ali o problema que Jonas causou, aleluia. Ele enfrentou um grande problema, porque quando a gente tem um chamado do Senhor para fazer o ide, nós não podemos mudar a nossa trajetória, nós temos que prosseguir, nós temos que ir, nós não podemos achar, não, aquela pessoa é de coração endurecido, mas eu vou até ela falar. Como é que ela vai receber a palavra de Deus? Nós não podemos medir esforço, nós temos que saber que o Senhor está conosco, e aonde Ele nos levar, Ele vai fazer com que a gente anuncie a palavra de Deus. Ele disse na sua palavra, nas suas mensagens,
que se nós forem à cidade ou à casa de alguém, aleluia, anunciar a palavra de Deus, Ele está conosco. E aí, quando nós chegar lá, se nós não formos bem recebidos, a pessoa não crê, pelo menos nós fizemos a nossa parte, nós anunciou a palavra de Deus. Ele fala, levanta, sacode a poeira e prossegue. A sua parte você fez, a nossa parte que Ele nos colocou para fazer, nós fizemos, aleluia. O Senhor não vai cobrar da gente aquilo que a gente fez. A pessoa não recebeu, não aceitou Jesus como teu Salvador, se fechou para não ouvir a palavra de Deus, mas nós fizemos a vontade do Senhor. O Senhor falou isso com Paulo, para ele ir e fazer. E da mesma maneira, Ele fala conosco, vai, se não receberem, não tenha medo, eu estou contigo, por onde quer que você for fazer o meu id. Levanta, sacode a poeira, vai para frente que tem mais, aleluia, esperando para receber a palavra de Deus, aleluia. Existe muita gente esperando o id do Senhor, esperando que nós vamos fazer o id. E nós vemos que Jonas, ele não foi fazer aonde o Senhor mandou ele ir, ele não quis ir. Ele desviou a sua caminhada. Ele entrou no navio e foi para Tarso. Nós vemos qual foi a consequência de Jonas, né? Entrou bem tranquilo. Ah, não, eu não vou para aquele lugar. Está ali bem tranquilo, foi bem tranquilo. Desceu lá para o porão do barco, foi dormir sossegado. Mas o Senhor levantou ali uma tempestade naquele mar. O barco começou a balançar e ninguém sabia por que era. Começaram a jogar ali os alimentos, os sacos, as sacas das coisas no mar, para ver se parava, mas não parou. Mas o Senhor fez com que ali eles vissem quem foi o culpado daquela tempestade. Por que estava acontecendo? Porque ele tinha desviado o chamado que o Senhor tinha colocado para ele fazer. E nós não podemos fazer isso. E lançaram a sorte. E a sorte caiu em quem? Em Jonas, né? E ali, Jonas, né, eles perguntaram, de onde que tu és, de que terra tu vens, né? E ali, Jonas falou, eu sou o culpado. Ele declarou, eu sou o culpado de estar acontecendo isso. Então, não vou deixar, né? Eles falaram, não deixa que nós perecemos inocente aqui por causa da sua rebeldia, por causa da rebeldia de Jonas. E ali ele foi lançado ao mar e aquele peixe engoliu ele, né? E dentro do peixe ele teve que clamar ao Senhor para que ele pudesse, né, sair dali. E o Senhor o abençoou e tirou ele dali, né? Ele foi vomitado ali na beira do mar, né? E ele saiu. Então nós não podemos mudar a nossa trajetória. Deus quer que nós façamos o id e às vezes nós olhamos a nossa situação. A minha casa, como é que está? A minha família, como é que está? Como é que eu vou anunciar? Não, o Senhor já está pedindo para que nós vá. Ide por todo mundo. Ele só está ordenando, vai e anuncia a minha palavra. Anuncia que eu sou o Salvador, aleluia. Né? Porque o Senhor veio para nos dar vida eterna e vida com abundância. E Ele quer cada dia nos preparar para que nós possamos, né, buscar e entender a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não podemos ficar... Então, Ele quer que nós sejamos discípulos, assim como Ele escolheu os 11 ali, nós somos também separados. Uns discípulos do Senhor, somos nós hoje para fazer o id. Naquela vez, Ele escolheu 11, e hoje tem milhares e milhares de pessoas servindo ao Senhor, que são os discípulos do Senhor, para fazer o id. E às vezes nós nos acomodamos na nossa casa, achamos que não dá, nosso tempo é corrido, não posso hoje, não posso amanhã, e vamos adiando. E Deus não quer isso. Deus tem pressa em salvar, pressa em que nós anunciamos a palavra de Deus, porque assim como nós conhecemos um Senhor que salva, né, e liberta, estamos aqui hoje, Ele quer que a humanidade, as outras pessoas que estão lá fora, que ainda não se dispôs a ouvir e crer no Jesus que salva, Ele quer que essas pessoas venham para o caminho do Senhor Jesus, né? Que essas pessoas encontrem a salvação como nós encontramos. Então vamos fazer o id do Senhor, né? Anunciar que Jesus cura, né? Ele falou que esses sinais seguirão os que crerem. Então, se nós estamos fazendo o id do Senhor, os sinais do Senhor vão nos seguir.
para que nós enfrentamos situação. Às vezes vamos orar por uma pessoa, Deus vai manifestar o seu poder, vai curar, vai libertar. Vamos trazer uma palavra e o coração angustiado vai se libertar daquela angústia, da ansiedade, da depressão. Deus vai abençoar através da nossa boca. Quando nós abrimos nossa boca e falamos, Jesus entra com providência. Basta aquele que está ouvindo, né, aquele que está necessitado, parar para ouvir, refletir e aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Nós fazemos a nossa parte e as pessoas têm que abrir seu coração e crer e querer o Senhor como teu Salvador, aleluia. Porque nós sabemos, aleluia, porque já falei para algumas pessoas, né? Mas a senhora é crente. Falei, outro dia minha filha estava falando, uma pessoa não veio para a igreja e foi chamar uma pessoa, para conversar com uma pessoa necessitada. E a pessoa necessitada ali olhou para ela e falou assim, você é crente? Aí ela falou assim, não, eu não sou, mas a minha mãe que é. E daí ele foi e falou assim, nossa, mas você está falando como se fosse uma pessoa que serve a Deus. Aí eu olhei para ela quando ela me falou, falei, tá vendo? O chamado que Deus tem na tua vida está recuando, né? Fica demorando, né? Nós temos que se aproximar de Deus enquanto é tempo, né? É hora de buscar o Senhor, é agora. Não podemos ficar adiando. Deus está colocando desejo no coração da pessoa de falar, de expressar, e a pessoa fica recuando, né? Não se volta logo, fica esperando talvez mudar de vida. Jesus não quer que ninguém muda para depois vir. Jesus disse, vinde a mim do jeito que está, conhecer a verdade e a verdade vos libertará, né? Então a gente não precisa ficar esperando a nossa vida mudar, nós ser transformados, o nosso filho se converter, ou então a nossa mãe se converter. Vamos esperar as coisas aqui em casa cessar, a guerra aqui em casa cessar, eu vou para a igreja. Não, vem do jeito que está, vem buscar o Senhor, e assim o Senhor entra com poder para libertar, transformar, aleluia. Então vamos deixar esse Jesus transformar nossas vidas, né? Vamos fazer o ID do Senhor, vamos anunciar a palavra de Deus, aleluia. Nós podemos ver uma coisa também, nós podemos ver, eu não tenho esse chamado de anunciar, de chegar e falar, glória a Deus, aleluia, mas nós temos o chamado para orar, interceder pela missão, interceder pelas almas, aleluia. Isso também é fazer missão. Quando nós dobramos nosso joelho e oramos intercedendo para a salvação de almas, quando nós oramos pelas obras missionárias, então nós estamos fazendo missão, nós estamos fazendo o ID do Senhor, aleluia. Todos não tem só uma maneira de fazer missão, só você sair na rua, viajar, sair talvez de país. Não, no nosso bairro mesmo é o lugar de fazer missão. Nós fazemos na nossa rua, na nossa casa mesmo. Nós temos, né, pessoas precisando de ouvir a palavra do Senhor, de nós fazer o nosso ID. Também tem outra maneira que nós podemos fazer o ID do Senhor. Talvez eu não sou muito de oração, mas você pode ofertar, dizimar, para ajudar na obra missionária, aleluia. Quando nós ofertamos para a obra missionária, nós também estamos fazendo o ID do Senhor. Estamos levando a palavra através de outras pessoas que às vezes vai viajar, vai, né, ficar em alguns lugares por uns dias para levar a palavra do Senhor. Então nós estamos fazendo o ID, nós estamos sendo missionários do Senhor Jesus, aleluia. Então vamos, né, procurar qual é aquilo que nós temos chamado diante de Deus. Nós temos chamado de pegar nossos pés e sair pela rua e anunciar e abrir nossa boca e falar? Ou nós temos o chamado de orar, interceder pelas obras missionárias, pelas almas? Ou nós podemos ofertar e fazer a obra missionária também, porque através da oferta, da contribuição, nós também estamos fazendo a obra do Senhor Jesus, né? Estamos ajudando para que as portas mantenham abertas, para que o Evangelho seja anunciado. Então vamos fazer o ID, vamos procurar o que o Senhor tem preparado nas nossas vidas e vamos descobrir de que maneira nós podemos fazer o ID. Qual foi o nosso chamado?
Que chamado nós temos para poder fazer o ID do Senhor, para anunciar a palavra de Deus? Nenhuma pessoa não tem chamado. Todos têm um chamado para fazer aquilo que o Senhor quer. Temos só que descobrir qual é a vontade de Deus, o que nós podemos fazer, qual é o nosso jeito de fazer esse ID, né? Então nós temos que anunciar o Jesus que cura, o Jesus que liberta. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênico, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? É um amor, né? Um amor, como é que eles falam? Um amor HP, um amor enorme, um amor de Cristo pelas nossas vidas, aleluia. Por esse amor, hoje nós estamos aqui, né? Essa graça de viver na presença de Deus, né? Glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Então essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração e que nós venhamos achar o nosso jeito de fazer a missão, né? Às vezes nós vamos, né? Não sabemos como é que vamos ser recebidas, mas o importante é ir. O Senhor diz que estarei conosco até a consumação do século, aleluia, para sempre, até a vinda do Senhor. Ele está conosco para nos ajudar, aleluia. Não vamos temer, né, em sair e anunciar esse Jesus que salva. Não vamos temer ao homem, aleluia. Vamos temer só a Deus. O homem só tem poder de matar o corpo, né? E nós não podemos temer ao homem, mas sim abrir nossa boca e anunciar o Cristo que salva, o Cristo que liberta, o Cristo que transforma, aleluia. Nós não podemos fazer sozinho. Tudo nós temos, né, o poder de Deus sobre nossas vidas e por isso nós alcançamos, né, a vitória em Cristo Jesus, não sozinho, mas é o Senhor nos ajudando. Então vamos deixar Deus entrar cada dia mais no nosso coração, aleluia, e vamos nos entregar mais na presença de Deus, aleluia. É aquele que ainda não se entregou para o Senhor Jesus, né? Comece a glorificar, né? Falar com Deus, deixar o Senhor entrar e se entrega verdadeiramente para o Senhor. Deixa o Senhor fazer a obra completa na sua vida, aleluia, porque é isso que o Senhor quer. Ele quer salvar e restaurar, Ele quer curar a alma, Ele quer libertar, Ele quer abençoar no seu lar, na sua casa. Ele tem o poder para fazer tudo isso quando nós deixamos Ele entrar na nossa vida, aleluia, porque não é de qualquer jeito que nós podemos entrar. Jesus entra não, né? Ele entra quando nós aceitamos. Quando nós queremos, Ele entra. A palavra de Deus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenha vida e tenha com abundância. Então o inimigo, ele entra sem permissão nas nossas vidas. Se nós não querer ficar tranquila, achar que está tudo normal. Não estou nem aí para isso, não estou nem aqui para aquilo, né? Não estou nem aí para Jesus. O inimigo vem e entra e faz a ruaça. E Jesus, Ele só entra para transformar quando nós abrimos nosso coração e nos entregamos para Ele. Então Ele entra e faz a transformação e faz a mudança. O nosso dever é só reconhecer Ele como nosso Salvador. E quando nós reconhecemos, do resto Ele cuida, do resto Ele faz para nossas vidas. Essas são as palavras que o Senhor tem me dado nessa noite, aleluia. Então vamos fazer o ID do Senhor do jeito que o Senhor tem nos chamado. E assim eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço a irmã que me chamou para trazer uma mensagem, aos pastores e a toda a igreja que está aqui nessa noite, ouvindo, né? E glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E as palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.